a palavra do Senhor sobre o homem chamado Matusalém. Então, continue aí compartilhando para que essa mensagem venha chegar ao maior número de pessoas, para que elas possam ser abençoadas. Quero convidar você que tem aí a sua Bíblia, abrir ela aí no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 22, e nos diz: E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e não viu mais, porque Deus para si o tomou. Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos sobre este homem, Matusalém, ele é um homem muito conhecido, mas se folhearmos a palavra de Deus, não encontraremos muito dos seus feitos, muitos dos seus atos. Mas por que ele é um homem muito conhecido? Devido à sua longevidade. Com toda certeza, todos sabemos que Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra. Ele é um homem que viveu 969 anos. Quando a gente olha nos noticiários, nós vemos que pessoas, é comum vermos no noticiário as pessoas mais velhas, a mulher mais velha, o homem mais velho. A mídia procura, a mídia quer conhecer, porque isso é algo que chama a atenção do homem. Porque quem não quer viver muito e viver bem? E Matusalém, ele é conhecido por isso. Mas quem é Matusalém? Para nós entendermos Matusalém, a primeira coisa que precisamos entender é o pai de Matusalém. Precisamos entender Enoque. Quem era esse homem, Enoque? Para entender Matusalém, precisamos entender Enoque. Enoque, ele andou 65 anos e depois dos seus 65 anos, ele teve Matusalém. O nome Matusalém significa: quando este morrer, isto virá. O nome Matusalém significa: quando este morrer, isto virá. A Bíblia fala que Matusalém, a Bíblia fala que Enoque, ele andou 65 anos de uma forma qualquer. Ele não tinha compromisso com Deus. Mas no ano que nasceu o seu filho, a Bíblia diz que ele começou a andar com Deus e andou 300 anos. E o Deus então o tomou para si. Nós sabemos ali que Enoque era profeta. Com toda certeza, Enoque, por que Enoque colocou este nome em Matusalém? Quando este morrer, isto virá. Enoque, ele teve a revelação do dilúvio e ele colocou o nome do seu filho Matusalém. Se nós estudarmos a fundo, nós iremos ver pela genealogia que realmente, no ano que Matusalém morreu, foi no ano 600 da vida de Noé. Isto é, no ano que veio o dilúvio. Matusalém morreu exatamente no ano do dilúvio. Quem é este homem? Nós precisamos entender Matusalém. Primeira coisa, Matusalém, ele foi um divisor de água na vida de seu pai. Enoque, pai de Matusalém, antes que o seu filho nascesse, ele viveu 65 anos. E a Bíblia fala que ele não tinha comunhão com Deus. Mas depois que Matusalém nasceu, ele andou com Deus 300 anos. Eu sou pai de 3 filhos abençoados. E todos sabem que é interessante que um filho ele pode mudar muito a rotina da vida de um pai. Depois que meus filhos nasceram, a minha rotina mudou muito. Muitas coisas mudou na minha vida. E quando nós olhamos para a vida de Enoque, depois que Matusalém nasceu, a sua vida mudou. Matusalém foi um divisor de água na vida deste homem. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor nesta noite. Seja um divisor de águas na vida do seu irmão. Seja um divisor de água na vida das pessoas. Seja um divisor de água, faça a diferença. O Senhor tem nos chamado não para ser mais qualquer um. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Para ser a diferença. Nós não podemos ser mais um na multidão. Não podemos ficar nos adaptando. Nós somos
especialistas em se adaptar diante das circunstâncias. Nós nos adaptamos frequentemente. Muitas pessoas se adaptam à enfermidade que ele está vivendo. Algumas pessoas se adaptam à situação financeira que ele está vivendo. Nós somos fáceis em se adaptar. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Seja um divisor de água na vida das pessoas. Para você ser um divisor de água, primeira coisa, você precisa ser luz. Você precisa ser o sal da terra. Não podemos deixar essa luz que está em nós, a luz de Cristo, apagar. Não deixe a luz de Cristo apagar na sua vida. O Senhor pagou um preço muito alto por você, por sua família. O Senhor pagou um preço muito alto e Ele não quer deixar essa luz se apagar. Então não deixe a luz de Cristo se apagar. Seja um divisor de águas. Segunda coisa que eu vejo na vida de Matusalém, que ele era uma profecia viva. Interessante que eu disse que o nome Matusalém significa: quando este morrer, isto virá. Realmente, Matusalém, ele morreu no ano que veio o dilúvio. Ele era uma profecia viva. Quando as pessoas olhavam para Matusalém e falavam: quando este morrer, isto virá. O que isso significa? Matusalém poderia dizer: esse nome foi o meu pai que me deu, quando ele teve a revelação do dilúvio. Matusalém era uma profecia viva. Você, eu, devemos ser também uma profecia viva. Interessante que eu estava estudando hoje em casa e estava lembrando de algo. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. É a palavra que encarnou e virou a encarnação perfeita Jesus é a encarnação perfeita da palavra de Deus. Em um certo sentido, Matusalém também ele estava ali sendo a encarnação da palavra de Deus, não perfeitamente como Jesus, porque ninguém pode. Jesus, ele era a encarnação da palavra literalmente e espiritualmente. Ali, Matusalém era a encarnação da palavra espiritualmente. Ali tinha fragmentos da palavra do Senhor na vida deste homem. Nós também devemos ser assim. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ser uma profecia viva. Interessante que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Nós seremos uma profecia viva quando testemunhamos de Jesus. A palavra de Deus tem que ser não somente algo teórico na nossa vida. A palavra de Deus não pode ser somente um pensamento, uma filosofia. A palavra de Deus tem que trazer resultado, tem que ser algo vivo nos nossos corações. Deixa eu te dizer, não permita que o Evangelho de Cristo seja somente uma filosofia, mas que ela seja uma prática, um modo de viver. Pratique a palavra de Deus, que quando as pessoas e o mundo olhar, eles vejam a palavra de Deus através de você, que a Bíblia que eles não possam ler, eles possam ler você, a palavra de Deus, que os fragmentos da palavra possam estar dentro de você, que você possa testemunhar da vida de Jesus. Como está sendo o seu testemunho? Como está sendo o nosso testemunho? Precisamos manifestar a glória de Deus. Terceira coisa que eu vejo na vida deste homem, Matusalém era um homem que ele estava vivendo os propósitos de Deus. Matusalém, ele viveu o propósito de Deus. Eu não sei, talvez poderia ter chacotas. Que nome é este? Matusalém. Por que este nome? Mas você olha ali que ele estava vivendo por um propósito. Deus criou ele por um propósito. Nós devemos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Nosso primeiro propósito é o propósito de adorar a Deus. Adorar a Deus. Nós devemos adorar o Senhor no dia bom, no dia mau. Precisamos adorar o Senhor fazendo chuva, fazendo sol. Precisamos adorar o Senhor de dia ou de noite, de madrugada. Quando você está bem, quando você está mal. Você deve adorar porque o Senhor nos criou para este propósito de adorar o nome dele.
Aleluias. Glória a Deus. O Senhor, Ele deseja ouvir a nossa adoração. Eu creio que é interessante quando nós lemos a narrativa do Evangelho de Gênesis, onde fala que quando estava ali se pondo o sol, o Senhor vinha para ver o que Adão estava fazendo, com toda certeza também vinha para recolher a adoração daquele homem. Eu quero te lembrar que Jó, ele só teve o seu cativeiro mudado, ele só teve a sua história mudada quando ele estava orando e adorando. Quando você adora, você muda a sua história. Quando você adora, você muda a sua vida. Quando você adora, você abre o céu ao seu favor. Glória a Deus. Aleluias. Adoração. Adore a Ele cada dia. Tem tantas pessoas que não conseguem adorar Ele de maneira concreta, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Muitas pessoas, eles adoram somente, podemos dizer, somente adoram o Senhor de uma maneira equivocada. Não em verdade. Mas é tempo de nós quebrarmos o nosso coração. É tempo de romper as barreiras e adorar o Senhor com um contrito coração em verdade, em louvor e adoração ao Senhor em verdade. Glória, 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 glória a Deus, aleluias. É bom demais adorar. É bom poder estar em comunhão com o Espírito Santo. O Senhor te criou para adorar o nome dEle. Adore Ele. Agora, neste exato momento, você pode adorar Ele. Você pode receber também o Espírito Santo, se alegrar no Espírito. Nada vai te impedir você de receber a presença do Senhor. Interessante que este homem, ele viveu por um propósito. Precisamos viver para adorar, adorar, adorar e adorar. Nosso propósito nessa terra é um propósito de servir a Deus, servir ao Senhor. Você deve servir ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Você deve se entregar ao Senhor. Não faça somente aquilo que as pessoas te mandam você fazer. Tem muitas pessoas que dizem, eu estava conversando isso hoje com os colegas, com os homens de Deus, e ele me disse, Gesiel, eu gosto de você porque você não espera ninguém mandar você fazer, você faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Algumas pessoas, eles esperam ser apontados. Algumas pessoas se esperam ser levantada. Mas quando eu olho na Bíblia, eu vejo que você tem que se dispor, você tem que se levantar, porque o seu propósito na terra é servir a Deus, é servir o seu irmão, é servir a sua igreja local, é servir a igreja universal em todos os cantos. O Senhor também, nós não podemos ser seletivos, escolher a quem nós iremos, a quem iremos levantar as mãos, a quem iremos ajudar. Como a Bíblia fala ali da passagem, que fala daquele sacerdote que não quis ajudar o samaritano. Muitas pessoas querem escolher quem é que vai atender. Muitas pessoas querem escolher quem é que vai ajudar. Quem é que vai levantar. Nós devemos fazer a vontade do Senhor aonde o Senhor nos mandar. Não importa se seja um lugar humilde ou se seja nos palácios. Não importa se seja no deserto ou se seja no templo luxuoso. Devemos pregar o Evangelho, ajudar os cativos a se libertar. Deus colocou esse propósito na sua vida, na minha vida. Deus tem esse propósito e não deixe o inferno apagar este propósito que Deus colocou no seu coração. Se levante com a bandeira da fé. Se levante com a bandeira da vitória. E comece a fazer aquilo que o Senhor, mesmo que as pessoas riam de você, mesmo que as pessoas menosprezem você, mesmo que as pessoas até mesmo não confiem naquilo que você está fazendo, mas saiba que aquele que anda chorando, levando a semente, com toda certeza voltará com os seus molhos.
Aleluias. Nosso propósito é de ser semelhante a Jesus. Nós somos, a Bíblia fala em Romanos 8, 29, que nós somos destinados a ser conforme a imagem de Jesus. Devemos ser a imagem de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. É meio difícil, né? Parece meio complicado, mas não é impossível. Interessante que Paulo, ele disse lá em Coríntios, ele disse, olhai para mim, me imitai, porque se vocês estiverem me imitando, vocês estarão imitando a Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos imitar, ser imagem de Jesus na terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Ver a diferença. Glória a Deus. Eu vejo que Matusalém, como eu disse, Matusalém foi o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos. Ele viveu mais ainda do que o seu pai, Lameque. Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Interessante. Por quê? Porque esse homem viveu tanto. Porque esse homem viveu tanto. Sabe o que eu aprendo nessa mensagem? Que Deus é longânimo. Deus é longânimo. O dilúvio estava para vir, o juízo estava para vir, mas Deus estava dando tempo para os pecadores se arrepender. Deus estava dando tempo para os perdidos se arrepender. Como diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo. E através da vida deste homem, Matusalém, eu vejo a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Eu vejo que aquele povo antediluviano era um povo que estava em pecado. O pecado era terrível. O pecado era mortal. O pecado cheirava mal a narina de Deus, mas Deus estava dando tempo para eles, para que eles se arrependessem. Deus foi dando tempo, foi dando tempo. Eu quero dizer que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Mas hoje, muitos de nós não estamos prestando atenção nos sinais que Deus está nos dando, porque a ira de Deus está para ser derramada na terra. Hoje nós estamos vivendo um pouco os princípios de dores, e as pessoas já estão sofrendo, chorando, lamentando, e vivendo o princípio de dores. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia, e nós vemos no noticiário, cada dia é tragédia, nós estamos vendo mortes, nós estamos vendo guerra, isso é só o princípio. Deus é longânimo, mas deixa eu te dizer, ainda há tempo de nós nos converter, ainda há tempo de deixar Ele iluminar a nossa vida. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluias. Eu louvo a Ele por causa desta longanimidade, dessa paciência. Porque se não fosse a paciência de Deus, eu não estaria aqui falando para vocês. Se não fosse a paciência de Deus, eu não estaria vivo. Se não fosse a paciência de Deus, a humanidade não estaria de pé. Porque os nossos pecados são muitos. Mas damos graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus porque Ele morreu lá na cruz para apagar os nossos pecados. Ali naquela cruz, o seu sangue foi derramado. Ali naquela cruz, ele foi morto. Um homem inocente, Deus estava ali. Jesus, o Filho de Deus, derramou o seu sangue para perdoar, para nos livrar da condenação do pecado. É momento de nós adorar a Ele todos os dias, todos os momentos.
Porque se não fosse esta morte ali na cruz, nós não teríamos acesso à presença de Deus. Nós não teríamos acesso à glória de Deus. Nós não teríamos acesso ao reino preparado para nós, que Jesus preparou. Porque foi através daquela morte ali na cruz que podemos viver o novo. Eu vejo que Matusalém, ele revela a paciência de Deus. Eu quero também trazer uma palavra profética para a sua vida. Eu quero te convidar a você ser paciente. Talvez as lutas tenham batido na sua porta. As dificuldades têm batido na sua porta. O sofrimento tem batido na sua porta e você tem se desesperado. Você tem clamado: Deus, cadê você, Senhor? Me ajuda! Venha ao meu favor! Eu quero trazer essa palavra profética que Ele atendeu, ouviu a sua oração. Ele vai entrar com providência. Seja paciente. Seja paciente. Matusalém foi um divisor de água. Matusalém foi uma profecia viva. Matusalém era um homem que tinha um propósito. Matusalém revela a paciência de Deus. Que essa palavra possa ficar no seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou contigo. Quero convidar você neste momento a nós estarmos orando, abençoando. Daqui a pouco estaremos ouvindo mais um louvor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai eterno, Deus poderoso, pregamos a Tua palavra agora, Senhor. Falamos deste homem, Senhor, Matusalém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Este homem, Senhor, que não tem muitas páginas